Olá pessoal, boa noite, mais uma vez aqui no canal Direito para Todos, versão para advogados. E hoje nós vamos falar sobre o sistema P2F2. Eu estava aqui há alguns minutos fazendo exercício para refrescar minha memória. Como eu costumo dizer, minha memória nunca falha. Está aqui minha memória, que eu vou deixar aqui embaixo para ser a minha colinha para me poder ajudar vocês, né? Até porque, afinal de contas, esse equipamento aqui às vezes falha, né? Então, gente, o P2F2 nada mais é do que a junção de duas vezes da letra P e da letra F. Ou seja, o primeiro P, que eu resumo na sigla POD, significa preenchimento, ou seja, agora você vê que começam a fazer sentido aquelas aulas que nós falamos sobre delegação, sobre você efetuar a distribuição de tarefas entre os membros de sua equipe. E antes de qualquer coisa, lembre-se que você, como advogado, como operador do direito, como profissional, você tem que dominar todas as etapas do processo produtivo do seu escritório. Ou seja, você tem que ser o cara de fazer isso aqui. Você tem que fazer isso aqui, entre aspas, de cós salteado e de trás para frente. Você tem que saber fazer isso aqui. E bem feito. E após você saber fazer, você estará preparado para ensinar a outros. Então a primeira fase do P2F2 é o POD. O que seria o POD? A primeira letra, P, significa preenchimento. Preenchimento de quê, professor? Preenchimento da procuração, do formulário de atendimento, da declaração de pobreza e do contrato de honorários. Após isso, pode ser que isso tudo ocorra na primeira consulta ou da primeira para a segunda, você tem que fazer a coleta de documentos. Feita a coleta de documentos, você tem que fazer a organização. Você tem que colocar esses documentos na ordem certa, na ordem correta. Procuração, identidade, CPF, provas, declaração de pobreza, contrato de honorários. E após você fazer, primeira letra, P, de preenchimento, O, de organização, e o D seria a digitalização. Ou seja, o scanner dos documentos. Se na sua cidade, falo assim porque eu sei que eu não estou falando só para Manaus, também estou falando para pessoas no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Também queremos alcançar Roraima, Amapá, o Pará, o Acre e outros estados. Se no seu estado já existe o processo eletrônico, você vai ter que, além de preencher esses documentos, organizar, você vai ter que digitalizar. Então, anote isso. Scanner é um aplicativo que você vai baixar para você poder digitalizar os documentos do seu processo. Ou seja, ao invés de você comprar um scanner desse tamanho, você vai simplesmente baixar esse aplicativo Scanner no seu celular. E por meio da utilização desse aplicativo no seu celular, você vai escanear os documentos com qualidade profissional. Como eu disse no início do vídeo, isso aqui é uma tarefa fácil de se fazer. O problema é que com o passar do tempo, o volume vai crescendo. Os papéis, os documentos vão se avolumando no seu escritório. Então é necessário que você lute contra a procrastinação, contra a preguiça, contra a mentira, e que você faça com a maior rapidez possível o processo do seu cliente. Ou seja, primeiro momento, preenchimento. Na primeira fase, POD, que é o preenchimento dos documentos, seja ele procuração, formulário, declaração de pobreza e contrato de honorários. Organização dos documentos. Você é responsável por colocar os documentos na ordem correta. E por fim, a digitalização, que é o scanner dos documentos. Vamos passar para a segunda fase,
Tá, gente? Eu vou finalizar por aqui e vou passar a segunda fase, que seria o pad, que é o segundo P, no próximo vídeo. Tá ok, pessoal? Aguarde que daqui a pouco nós vamos mandar esse vídeo. Forte abraço!